Vamos voltar um pouquinho no tempo para revisitar esse acontecimento aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que foi a passagem, né, do Santos Dumont pela cidade em 1916 e todos os desdobramentos aí dessa vinda. Primeiro, uma coleção de histórias aqui que a gente vai trazer para o nosso ouvinte, também linkar com a exposição que está aberta lá no Ecomuseu, foi aberta essa semana. Mas, sobretudo, ressaltar um acontecimento desta vinda do Santos Dumont a Foz do Iguaçu, que foi todo um movimento que se iniciou depois para tornar a área em que estão as Cataratas do Iguaçu, Moacir, como um parque não nacional naquele momento, mas um parque público preservado, né, para a visitação pública das pessoas e, claro, para se ter o cuidado com essas maravilhas que estão aqui, como costumamos dizer, no nosso quintal. Quem vai falar sobre isso, a gente tem vários convidados aqui, convidadas. A gente vai começar apresentando o Renato Pruner, que é bisneto do Frederico Engel, que a gente pode chamar assim como um anfitrião do Santos Dumont aqui pela cidade. Convidou o Santos Dumont na Argentina para vir a Foz do Iguaçu e o hospedou em seu hotel, o encaminhou aí pelas trilhas aí da cidade daquela época, e ele vai contar um pouco para a gente sobre o que lembra, né, o que ele tem de memória transmitida aí pelos seus familiares nesse longo tempo, e também ele é autor de um livro sobre Frederico Engel que remete aí à passagem de Santos Dumont também. Está conosco a Irma, irmã do Renato, Irma Pruner, que também é bisneta de Frederico Engel, que vai nos ajudar aí a reencontrar aí esses caminhos da história, e vamos conversar também com a Kathleen e a Isabelle Ferrari, que são organizadoras aí da pesquisa que possibilitou a produção da exposição aberta lá no Ecomuseu, Moacir. A gente vai começar dando um salve aqui para o nosso ouvinte com o Renato. Bom dia, Renato. Obrigado por atender nosso convite. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer aí estar aqui com vocês aqui. E quero, em primeira mão, agradecer a Isabelle, a Kathleen e ao Sérgio, a Silvia, que foram os que tiveram essa ideia já há 2 anos de fazer essa exposição no museu, contando a passagem de Santos Dumont por Foz do Iguaçu. Graças ao empenho delas que foi realizado essa exposição aí. Legal. Irma, bom dia, obrigado por vir. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e uma felicidade muito grande de começar a ver o reconhecimento do que meu avô fez em Foz do Iguaçu, né? Foi o primeiro hoteleiro de Foz e eu acho que agora a cidade, com essa exposição, com isso, está lembrando novamente, e isso é muito importante para a cidade, né? Legal. As meninas ali estão na foto. Isabelle, seja bem-vinda ao programa. Kathleen, obrigada. Bem-vinda. Vamos seguir pela roda aqui, então vamos começar pela Kathleen. Bom dia. Bom dia. É um prazer imenso nós podemos participar desse acontecimento histórico em Foz do Iguaçu e também esse reconhecimento, né, da história que aconteceu aqui em Foz, a passagem de Santos Dumont por aqui e o reconhecimento também da história do Frederico Engel aqui na nossa cidade. Realmente é muito satisfatório. Legal. Isabelle, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. Estou muito feliz em poder falar disso. Trabalhei durante quase 20 anos como repórter e tive o privilégio de saber dessa história e ouvir essa história justamente das pessoas dessa família que viveram essa história. E me sentindo privilegiada, eu tinha muita vontade de compartilhar isso com outras pessoas. Por algumas vezes a gente conseguiu fazer isso em reportagens de TV, mas o acervo que eles têm, os detalhes que eles sabem, a vivência que eles tiveram, isso é tão interessante que a gente imaginava que tinha que ser algo maior, algo mais simbólico, algo que ficasse por um tempo, para que essa história realmente fosse propagada para as gerações que estão chegando agora, né? Legal. Para a gente começar a entrar no assunto, vou pedir para vocês dois, para Renato e Irma, vocês foram convidados e prestigiaram, participaram da solenidade de abertura lá da exposição Asas da Memória, Santos Dumont na Terra das Cataratas. Vocês gostaram do que viram? Começo pelo Renato. Olha, foi além da expectativa. Tá? O Ecomuseu está de parabéns
e pelo que eu senti, eu acho que foi ontem plantado uma semente pelo interesse que eu vi do pessoal do Ecomuseu, que futuramente deverá haver outras exposições contando a história aqui de Foz do Iguaçu, de pioneiros, e é importante para deixar registrado, né? Porque é uma cidade sem história, né? Não tem que ter história. A história faz parte da cidade, né? Então eu senti que o pessoal do museu muito interessado, e eu acredito que agora vai, inclusive, provavelmente vai sair um museu aqui futuramente, e que isso aí despertou um interesse, algo que estava meio esquecido aqui, né? Legal. Irmão, o que mais lhe tocou ao ver aqueles materiais, aquelas informações, até objetos que fazem parte aí da sua história, mas ver instalado naquele espaço e com as outras pessoas contemplando, o que te sensibilizou naquele momento? Olha, foi uma emoção muito grande poder partilhar com a comunidade esses objetos que a gente guarda, que para nós tem um valor imenso, entende? E que isso aí estava só na família, ninguém via. Então isso foi um prazer imenso, e temos muito mais coisas para expor no futuro, e é uma emoção, é muito gratificante, ficou linda mesmo a exposição, quem tiver oportunidade de ver, é muito bonita, a parte ali de Santos Dumont também, que o Serginho adquiriu ali, o acervo também muito bonito, da forma como foi colocado, fantástico, muito emocionante mesmo. Legal. Isabelle, dá uma contextualizada para a gente nesse trabalho de pesquisa, como começou essa ideia de criar a ideia, né, da exposição, trabalho de pesquisa, quem está envolvido nesse projeto, enfim, dá uma contextualizada geral aí sobre o trabalho que vocês realizaram nesse percurso. A partir dos momentos que eu tive contato com a família Engel e que eu precisei pesquisar um pouco mais sobre Santos Dumont para fazer as reportagens sobre a passagem dele aqui em Foz, eu nem sei te dizer a palavra. Eu sabia que Santos Dumont tinha sido uma figura importante, que tinha criado algo que revolucionou a história da humanidade, tá aqui o professor Afonso até para falar melhor sobre isso, mas quando eu comecei a ler biografias sobre ele, Santos Dumont foi uma figura interessantíssima. Ele não fez só o avião, ele fez muitas outras coisas. A cabeça dele, a impressão que eu tenho é que ela estava aqui, estava no futuro, ela estava aqui. Sabe aquela sensação de uma pessoa que nasceu 200 anos antes do tempo? E era como se fosse uma luz mesmo, assim, no meio das outras pessoas. Uma vida interessante, uma rotina interessante, outras descobertas muito interessantes, tentativas. Ele focava na intuição dele e não importava o que os outros diziam. Ou pelo menos a partir de um momento foi assim, né? Então, eu gosto muito dessa história, me interessei muito por isso, e os meus colegas da TV sabiam disso. Bom, aí para responder o que você perguntou, um dia a Silvia, que é minha colega, trabalhou comigo na RPC, me ligou e falou: olha, eu preciso te apresentar uma pessoa, que é o Sérgio. O Sérgio é proprietário do Empório Com Arte, que já é um local que tem um resgate o trabalho artístico, artesanal, a história de Minas, de Foz, porque ele visitou uma exposição sobre Santos Dumont em Ouro Preto. Santos Dumont era mineiro, e ele viu lá, ao longo da trajetória de Santos Dumont, que Santos Dumont passou por Foz. Aí ele falou: como que não se fala dessa história em Foz? E tinha, inclusive, o que marcou muito para ele, os talheres que ele usou no Hotel Brasil aqui em Foz, estavam expostos lá em Minas. E ele contou isso para a Silvia é uma amiga em comum que nós temos, e ela falou: você tem que conhecer a Isabelle então, porque a Isabelle é uma pessoa que teve que pesquisar sobre essa história e ficou encantada. Enfim, aí nos reunimos. Por coincidência, no dia que a gente se conheceu, a diretora do Museu da Inconfidência, onde essa exposição estava sendo feita, estava em Foz, chegou no momento, nós quatro, a Kathleen estava junto nesse dia? Não. Aí foi uma coisa assim que a gente falou: gente, deve ser que tem alguma coisa conspirando, né? Isso deve fazer 1 ano e pouco, 2 anos. Então tinha essa vontade de fazer essa exposição em Foz. Poxa, se isso está sendo mostrado no museu lá em Ouro Preto, por que não recortar esse pedaço da história que foi tão importante
e reproduzir isso aqui. Então, há mais ou menos 2 anos a gente está levantando informações, tentando trazer esses objetos. Pedimos apoio da família, que prontamente nos atendeu. Eles têm um acervo muito bom, guardado, muito bem preservado. Depois pedi auxílio para minha irmã, Kathleen, que trabalha comigo. Então é um grupo de voluntários fascinados por essa história e com essa vontade de que outras pessoas também soubessem. Então fomos ao Parque Nacional, porque esse ano o parque completou 80 anos, né? E a gente considera que é uma história muito simbólica para o parque. E o parque está nos apoiando em outras frentes, que aí daqui a pouco eu revelo. Aliás, revelaríamos aqui em primeira mão. Olha só, que bom. Posso revelar já ou quer que eu revelo depois? Pode. O Parque Nacional não tinha um espaço adequado para promover essa exposição. São objetos com valor pessoal inestimável, mas são relíquias também. Então a gente precisava de um certo amparo de segurança e tudo. E aí, para fazer esse ano estava difícil lá. Mas qual ideia surgiu lá? Com o apoio do Ivan Batiston, que é o chefe do Parque Nacional, ele tem nos apoiado, nos incentivado nessa ideia, reconstruir o hotel. Reconstruir dentro do Parque Nacional o Hotel Brasil, que foi onde Santos Dumont ficou hospedado. Não é nada de extraordinário, era uma casa de madeira, tinha 4 cômodos, o Renato e a Jaci podem falar melhor, mas é muito simbólico, é muito simbólico. E ter nesse espaço um local em que essa história seja contada, para que os turistas que passem por lá, quando vem aquela estátua de bronze, entendam esse o que, é o ponto que eu o queria pai chegar, da né? aviação está fazendo lá. Você chega no Parque Nacional, tá lá o Santos Dumont, mas Ninguém ninguém sabe explica por o porquê, né? Isso mesmo. Ô Kathleen, e como que foi a dinâmica desse trabalho? Vocês precisaram ir para outras cidades? Foram a Minas? O trabalho se concentrou todo aqui em Foz do Iguaçu? Que tipo de acervo vocês tiveram acesso? Como é que foi o trabalho de pesquisa mesmo? Eu confesso que eu fui inspirada por esses primeiros voluntários, né? Eu entrei mais na reta final, agora, há pouco tempo, mas essa fascinação do Sérgio, da Silvia e da Isabelle realmente me cutucavam, assim, né? Então, respondendo ao que você perguntou, o Sérgio, ele adquiriu um acervo, né? Vou pedir ajuda para a Isabelle também para a gente lembrar de todos os objetos que tem lá, que são muito importantes e muito significativos, o que eu acredito que enriqueceu muito a exposição também. Então, ele tem um acervo de quantas peças? Porque ele queria trazer aqueles talheres, os talheres do hotel. Porque o que aconteceu? A filha do Frederico Engel, a dona Elfrida, doou esses talheres para o Museu de Cabangu, que é onde Santos Dumont nasceu, a casa onde ele viveu. E esses talheres estavam lá, então ele foi a Minas em busca disso. E depois teve a história Daí surgiu a oportunidade, né, dele adquirir um acervo. Então ele adquiriu um acervo com fotos, com o jornal da época, do primeiro voo. Um colecionador de Assunção estava vendendo um acervo de Santos Dumont. E o Ecomuseu de Itaipu tinha também no depósito deles a namoradeira do Hotel Brasil, é isso, né? E que está na exposição também. Os objetos pertencentes à família também, então estão expostos lá. Então foi uma busca, assim, né? Muitas ligações para o Museu da Aeronáutica, para o Museu de Cabangu também, pedindo informações para Petrópolis, onde tem a Encantada, que é a casa com os móveis planejados, né? Então foi aí dentro desse tempo todo, muitas buscas para conseguir trazer a réplica também, né? Que foi uma tentativa, a réplica do 14 bis. Foi reproduzida uma mesa com 2,10 metros de altura, que é a mesa que tem também na Encantada, em Petrópolis. Então, para que as pessoas aqui de Foz do Iguaçu e região possam visitar a exposição e ter uma noção de altura, né? Que era o que Santos Dumont queria também que as pessoas sentissem. Então, tem até uma escadinha do lado para que seja representado assim como ele atendia as pessoas em sua casa. Legal. Vou perguntar para a Irma, o Moacir lembrou da estátua do Santos Dumont lá nas Cataratas.
foi a Elfrida Engel, por muita insistência, por muito trabalho, por muita doação pessoal, que conseguiu finalmente firmar parcerias com Itaipu e VASP na época, assim, né? O que você lembra, o que você traz desse período, Irma, que você possa contar aqui pra gente dessa destinação mesmo, essa doação da Dona Elfrida em ter esse reconhecimento lá atrás ao Santos Dumont? Bom, minha avó, em 73, participou de um concurso da aeronáutica no centenário de Santos Dumont, em Curitiba. E ela apresentou o livro com a assinatura dele, que pertence ao meu irmão hoje, e ela foi a terceira colocada nesse concurso. E ali ela contou para o Paraná, ali ela se deparou que o Paraná não sabia dessa passagem de Santos Dumont, estava esquecida essa passagem dele por Foz do Iguaçu. E ali ela começou a batalhar junto a ministros e teve o apoio do Dr. Wilson de Aguiar, ministro na Itaipu, e da VASP, que patrocinou a estátua, que era uma coisa que ela almejava para pôr lá um reconhecimento, né, que dessa passagem dele por Foz do Iguaçu, porque ele estava na Argentina e o destino dele não era Foz, não era o Brasil. Dali ele voltaria a Buenos Aires. E meu bisavô foi a Porto Iguaçu, soube que ele estava lá, voltou e falou com o prefeito, que era o Jorge Schimmelfenger, que como é que uma personalidade estava tão perto e não iam se convidar ele para vir conhecer as cataratas. E ele respondeu: a prefeitura não tem condições, não tem o que oferecer. Não, eu vou fazer isso, o senhor forme uma equipe, vá até lá. E ele fez isso e trouxe. E ele ficou hospedado no hotel aqui na cidade, depois foi às cataratas, onde ele apreciou ao luar também as cataratas, e onde ele disse para o meu avô: essas maravilhas não podem pertencer a um particular. Mas quem abriu a estrada para lá, 18 quilômetros depois da estrada velha de Guarapuava, foi meu avô. Ele abriu a primeira estrada para as cataratas. E eu acho maravilhoso que se faça esse hotel, essa réplica lá, para o turista conhecer, saber, porque a gente ouve absurdos quando está lá próximo à estátua, que as pessoas dizem. E acho também que seria um reconhecimento que Foz deve a esse pioneiro do turismo, esse visionário, tanto quanto Santos Dumont. Ele também era um visionário, que o aeroporto tivesse o nome dele. Isso é uma coisa que nós também batalhamos e gostaríamos que fosse reconhecido, porque uma pessoa que abriu um caminho, como ele fez, como ele participou, nunca foi indenizado, nunca pleiteou isso, entende? Ele fazia pela comunidade. Ô Renato, por que Foz do Iguaçu, os moradores de Foz do Iguaçu, as autoridades públicas, enfim, a coletividade, por que precisa conhecer a história de Frederico Engel? Por que valorizar? Qual que é essa memória, essa contribuição que Frederico Engel deixou como legado para Foz do Iguaçu, que deve inspirar as gerações atuais aí a reconhecê-la, entender primeiro essa história e passar a valorizar mais, né? A gente está começando, mas ainda falta muito o que fazer. É questão de cultura, né? Não é a Foz do Iguaçu, o Brasil todo, nós não valorizamos muito, estamos começando a mudar, né? A questão de dar valor aos pioneiros, né? E no caso do meu bisavô, ele foi o pioneiro no turismo e na hotelaria, né? Que já naquela época, em 1916, ele tinha contato com uma empresa Sprinter de Buenos Aires para trazer turistas para cá, porque os barcos que vinham da Argentina eram barcos que vinham de Buenos Aires, era a maioria argentinos, então eles atracavam do lado do argentino, e lá tinha um concorrente, que tinha um hotelzinho humilde também, que é do meu bisavô, e a maioria dos turistas ficavam lá. Então ele atravessava o rio para ver se garimpava algum turista para vir para o Brasil. Nessa foi que ele encontrou o Santos Dumont. Eu fiz esse livro que você comentou no início ali,
que esgotou, até não teve patrocínio, não teve nada, eu fiz com o intuito de deixar registrado a história, porque vai se perdendo. A minha avó, como a minha irmã falou, participou desse concurso, aí que veio à tona a história de Santos Dumont, porque os antigos mesmo tinham conhecimento, mas a maioria já se foi. E a nova geração não tinha conhecimento. E aí eu digo, vou deixar registrado, na época do centenário de Foz do Iguaçu, eu fiz esse livro, sem patrocínio, sem nada, com o intuito de registrar a história, deixar registrada, porque se vê muita, como é que se diz, invenção, o pessoal tem uma criatividade muito grande, né? Então, aí eu digo, vou deixar o fato verdadeiro, que foi minha avó vivenciou isso, ela tinha 16 anos, ela conheceu Santos Dumont, ela vivenciou, e ela escreveu, ela deixou registrado toda essa história. Na realidade, eu não escrevi um livro, eu peguei os dados dela, né, e dali eu formatei um livro. Mas tem muito mais história. Você no próprio livro tem ali o primeiro cônsul argentino, o primeiro cônsul paraguaio, o primeiro enfermeiro, o primeiro médico de Foz do Iguaçu, relata tudo. E eu fiz esse livro e entreguei para as universidades e para algumas escolas. Vendi muito pouco, não foi a intenção também de ganhar dinheiro com isso, não. Tanto é que agora que acabou, todo mundo quer o livro e infelizmente a editora também faliu. Mas para deixar registrado para as gerações... Sim, agora tem digital. Agora tem digital. Ô, Renato, e é verdade que o Santos Dumont quase caiu nas cataratas? Não. Não. Quando dá essas enchentes, normalmente vem árvores que caem, toras, enfim, né? E sobre o Floriano, aí depois vem como é que se diz, diminui o nível da água e ficou uma tora presa lá, ali em cima do Salto Floriano. E o Santos Dumont subiu nessa tora ali e ficou apreciando as cataratas. E meu bisavô ficou, né, apreensivo, que só estava os dois. Vai que o homem cai lá, né, e a responsabilidade era dele. Quando ele desceu, meu bisavô falou para eles, né, chamando a atenção dele, o senhor podia ter caído ali, tem limo, etc e tal, né, e nessa altura, ele falou para o meu bisavô, as alturas não me intimidam, né, algo assim, não posso precisar exatamente. As alturas não me perturbam. E isso foi um fato mesmo, isso aí. E teve muitas personalidades que, como é que se diz, se hospedaram no Hotel Brasil, lá nas Cataratas. Tinha um pintor muito famoso, esse quadro que ele pintou as cataratas está no Museu Niemeyer, em Curitiba. Então, tinha muitas assim, pessoas importantes da época que se hospedaram no Hotel Brasil. E a história toda começa com a passagem que o meu bisavô era gaúcho, né, saiu do Rio Grande do Sul, foi para a Argentina, tentar a vida lá, em Posadas. Aí começou com um agricultor, veio uma geada, ele perdeu tudo. Aí ainda teve malária, ficou doente e ficou na miséria. Aí foi para Posadas em frente. Não, Encarnação. Aliás, desculpe, de Posadas para Encarnação. Lá ele começou a trabalhar como pedreiro, com a família e tal. Aí depois começou a fornecer marmita. Aí depois ele montou um hotel. E tinha uma colônia alemã muito grande lá. No final ele estava com um hotel para a época, um hotel de luxo. Eu tinha cancha de bote, tinha salão de festa, né? Aí vem a guerra, estoura a guerra. Aí lá vai ele de novo, perde tudo, né? Porque com o negócio da guerra, a comunidade alemã, que é a história toda, ele volta para Encarnação. Para Posadas. Aliás, Posadas, estou trocando, desculpa. Tranquilo. Aí começa de novo com outro hotelzinho lá. Aí tudo lutando e tal, com dificuldade, mas estava já estabilizado. Aparece o seu Jorge Schimmelfeng, que era o prefeito de Foz do Iguaçu. Foi lá e convidou ele para vir a Foz do Iguaçu, que aqui não tinha hotel, se ele não queria abrir um hotel.
Aí ele falou, bom, vou lá conhecer. Pegou um barco, veio e nunca mais voltou para lá. Ele avisou a família, vende tudo e vem embora. Minha avó conta que era minha bisavó, que chorava pra caramba, porque ele vivia de altos e baixos, né? Quando estava estabilizado, agora que ele estava estabilizado, vende tudo e vem embora. Aí veio para Foz que não tinha nada. Aí ele alugou um casarão na Avenida Brasil, onde hoje é o Banco Bradesco, do lado esquerdo. Ali ele reformou, fez um hotel e aí conheceu o Jesus Val, proprietário das Cataratas, e acabou depois sendo padrinho de casamento da minha avó, a Elfrida Engel Nunes Rios. E aí não foi nem arrendado, foi de acordo ali para explorar o turismo nas cataratas, só que não tinha estrada. Aí pela estrada velha de Guarapuava, passou o rio Tamanduazinho, entrava à direita, ele abriu por conta dele, com os operários paraguaios, foram 18 quilômetros até as cataratas. Né? Inclusive os caminhos lá, alguns caminhos nas cataratas foi ele que fez, tudo por conta dele. Então o turista vinha, se hospedava no hotel aqui da cidade, no outro dia ia de carroça, levava de 4 a 6 horas para chegar lá. Que aventura. E ele levou 6 meses para fazer essa estrada, do Tamanduazinho até as cataratas. Quando ele estava, minha avó contava, chegando nas cataratas, o mato já estava fechando aqui no início. Então a manutenção era muito... E tudo na época braçal, né? Não tinha maquinário, não tinha nada, né? Então foi um empreendedor, um lutador, um visionário que acreditava que isso aqui tinha futuro, né? Mas nunca ambicioso, jamais. Né? Então essa é a nossa... Minha avó já pleiteava dar o nome da Estrada das Cataratas para ele, mas a gente entende também que tem o problema de CNPJ, que não é fácil, né? Então a sugestão foi do aeroporto, e eu já venho pleiteando isso há muitos anos. A minha mãe faleceu ano passado com 99 anos, também batalhando por isso, e acho que agora está uma luz... Tá surgindo. É importante. De Frederico Engel para Santos Dumont, o Alexandre nos apressa ali com o horário, Isabelle. Gostaria que você rapidamente, se isso é possível, dentro desse trabalho de pesquisa, o que a gente pode afirmar hoje, historicamente, e isso com registro, a partir do que vocês manipularam, do que vocês tiveram acesso de documentos, né, de outras fontes também que vêm pesquisando isso, o que foi decisivo nessa conversa entre o Santos Dumont com o então governador do Paraná para a criação de um parque público anos mais tarde aqui em Foz do Iguaçu, que virou Parque Nacional? Paulo, eu te peço desculpa, eu não sou muito boa com datas. Gosto das palavras e das histórias, mas às vezes não me apego muito a datas. Eu vou ver se eu encontro aqui. Mas a gente fez pesquisas na Biblioteca Pública do Paraná e eu encontrei entre 10 e 20 reportagens que retratam o trajeto que ele fez pelo Paraná. Ele não ia vir a Foz, ele não ia passar pelo Paraná, não era esse o intuito da viagem dele. Ele estava fazendo viagens em eventos de aviação pela América Latina. Então ele foi arrastado para cá pelo Frederico Engel, por isso esse encontro foi tão importante. E a partir do momento que ele soube que as terras eram particulares, ele mudou o rumo da viagem. Então ele saiu de Foz, foi a Guarapuava, Ponta Grossa, Curitiba, falar com o então presidente, professor, era assim que se dizia, Afonso Camargo, dizendo que aquelas terras não podiam continuar sendo um patrimônio particular, que tinham que se tornar um patrimônio público. Então eu estive no Arquivo Público do Paraná. A primeira folha do livro de registro de colono de Foz do Iguaçu é em nome de Jesus Val. Então, o primeiro colono que recebeu terras aqui, e registrado oficialmente, está em nome dele. E lá ele é tido como espanhol, que é algo que historicamente a gente ouve falar que ele era uruguaio. Então, há uma possibilidade de que ele era uruguaio com nacionalidade espanhola, não se sabe. Depois da ida de Santos Dumont a Curitiba, pouquíssimo tempo, é isso que eu não me lembro de cabeça, mas talvez dias, poucos meses, saiu o decreto de desapropriação dessas terras. Então, costurando com essas reportagens que comprovam a passagem dele por aqui, as datas, comparando as datas e a publicação do decreto, é essa junção de documentos, de informações que comprova que realmente teve a interferência dele. O que nós temos de prova da passagem dele por aqui? A assinatura que está no livro que hoje pertence ao Renato.
E em Curitiba foi tirada uma foto também dele com o então presidente Afonso Camargo, no estádio que hoje, se eu não me engano, é do Atlético, mas na época era outro nome. Teve uma comemoração lá com ele. Então essa reconstrução também é muito importante. E tem algo que eles não falam, Paulo, que eu vou falar para encerrar. A partir do momento que uma personalidade mundialmente famosa sai daqui, vai falar com a autoridade máxima do Estado e diz, olha, desaproprie aquelas terras porque tem que pertencer a todos. A pessoa que tinha um hotel lá, perdeu o que tinha. A pessoa que abriu a estrada no braço, perdeu todo o trabalho que tinha feito. Foi o Frederico Engel. Pois é. De altos e baixos, assim foi a história desses pioneiros valorosos que nós temos em Foz do Iguaçu e pouco reconhecidos, né? Isso aí. Por isso, a primeira intenção de que a estrada ganhasse o nome dele, que eu acredito que é algo muito justo, e agora a batalha, então, para que se não der certo a estrada, o aeroporto. Legal. Professor Afonso, quer fazer um comentário muito breve, professor, que nosso Segundos. Na década de 70 do século passado, aqui encerrou-se o processo de desapropriações referente ao Parque Nacional. E há um outro detalhe importante. Argentina e Brasil declaram que a região é um parque binacional. Hoje reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Gente, o tempo é curto, vocês trouxeram muitas informações aqui, reviveram muito de parte da nossa história. O objetivo aqui era um pouco acender o assunto para despertar nas pessoas a vontade de visitar e conhecer essa história que está lá exposta para moradores de Foz e da região, inclusive gratuitamente, que o Moacir vai passar o serviço aqui para a gente da exposição. Muito bem, a exposição Asas da Memória apresenta ao visitante detalhes da infância de Santos Dumont em Minas Gerais, o impacto da literatura de ficção científica na sua formação, especialmente do escritor francês Júlio Verne, até a sua fase adulta e suas principais invenções. A instalação reúne fotos, vídeos e exibe um mapa com o trajeto percorrido pelo pai da aviação de Foz do Iguaçu até Curitiba. Na capital do estado, Dumont solicitou ao então governador Afonso Camargo em transformar o entorno do onde está localizado o Parque Nacional do Iguaçu em área de utilidade pública. Outro destaque da exposição é um espaço cenográfico com a recriação de ambientes do hotel de Frederico Engel, no período que hospedou Santos Dumont. O visitante pode conhecer a réplica de uma das invenções mais curiosas do aviador, um jogo de mesa e cadeiras com quase 2 metros de altura, e visitar o Espaço Kids com livros que estimulam a criatividade. A exposição Asas da Memória Santos Dumont na Terra das Cataratas podem ser vistas de terça a domingo das 10 às 18 horas. Moradores da região trinacional não pagam ingresso mediante comprovação de endereço. Mais informações podem ser obtidas no site www.turismoitaipu.com.br. Imperdível, Paulinho. Tem comentários aí, Moacir? Exatamente, temos alguns comentários com relação a essa entrevista maravilhosa. Deixa eu localizar aqui, porque hoje está uma festa. Além da questão do assunto importantíssimo, o pessoal do Flamengo está invadindo aqui a live da Rádio Clube. Mas o Tadeu Vilhalba fala o seguinte: que maravilha! Valorizar a nossa história é reinventar o patrimônio histórico, nesse caso o Hotel Brasil, que seja um incentivo para a cidade desenvolver o turismo cultural e transformar Foz do Iguaçu num campo de pesquisa e de história, também foi o comentário do Tadeu Vilhalba. Já o Luiz Araújo, lá da Band FM, um grande abraço aos nossos amigos da Band, diz que a história é tão bonita quanto as obras de Monanque e curiosa com a pesquisa sobre Santos Dumont, exposição do Ecomuseu. E, portanto, são esses comentários, mais os comentários na live. Obviamente que depois vocês vão poder acompanhar, porque essa live fica no Facebook da Rádio Clube, mas é uma história muito bonita, uma das lindas histórias de Foz do Iguaçu. Exatamente. Com isso a gente agradece muito a presença de vocês todos aqui, Isabelle e Kathleen Ferrari, que participaram de todo esse processo de pesquisa que chegou à exposição, que está lá para toda a comunidade, né, Moacir? Prestigiar, exato, verificar, reconhecer, revisitar esse período da história de Foz do Iguaçu. E agradecemos muito aí. Não deu pra gente explorar tanto vocês dois aqui, porque vocês trazem muitas histórias para nós e o nosso tempo é muito curto, mas a gente agradece para um programa inteiro, né? Para muitos programas, inclusive. A gente agradece muito Irma Pruner, Renato Pruner, por ter trazido todo esse recorte aí da história de Foz do Iguaçu e apresentado um pouco para nós. Com certeza a gente vai voltar ao assunto, mais um comentário aqui, comemorando talvez essas vitórias aí que vocês estão constituindo, como o hotel, né, a réplica do hotel lá no Parque Nacional do Iguaçu, quem sabe o Frederico Engel como o nome do aeroporto de Foz do Iguaçu e tantas outras iniciativas que a gente precisa fazer
quando eu falo a gente, enquanto coletividade, enquanto comunidade de Foz do Iguaçu, para preservar, para valorizar essa nossa história, os acontecimentos, as pessoas que ajudaram a construir, e sem trocadilho com o que o Frederico Engel fez lá nas Cataratas, trilhar esse momento que a gente vive aqui em Foz do Iguaçu. Se a gente sabe olhar para o nosso passado, a gente sabe valorizar o nosso presente e apontar melhor o futuro, não é isso, Renato? Com certeza, agradecer a oportunidade que vocês nos deram aí, e eu acho que todos, não só o Frederico e com os demais pioneiros, tem que ser valorizado, né? Isso aí, hoje Foz do Iguaçu é o que é graças aos pioneiros, né? Então tem que ser valorizado todos os pioneiros, e eu acho que a Isabelle, como já comentei, a equipe ali, o Serginho, enfim, a Catherine e a Silvia, plantaram uma semente, e eu senti o apoio do pessoal da Itaipu. Eu acredito que vai haver mais exposições sobre pioneiros, e para que essa juventude, o pessoal, saibam quem construiu Foz do Iguaçu. Legal. Irma, muito obrigado por vir. Obrigada, é um prazer. Obrigada pela oportunidade de contar um pedacinho do que minha avó viveu. Legal. Kathleen, obrigado. Eu que agradeço. Isabelle, obrigado. Só tenho a agradecer. Valeu. E aonde que a gente encontra o livro digital que você mencionou, do Frederico Engel, de autoria aqui do nosso amigo Renato Pruner? Comigo, com o Renato. É então, só tá pedir que a gente digitalizou para poder compartilhar mesmo. E esse conteúdo da entrevista vai para o portal H2 Foz e também para a Rádio Clube. Então, se você nos permitir e nos ceder o link, a gente coloca na matéria já para as pessoas poderem acessar e ter acesso direto ao livro. Já passei para o Palmar também o decreto e o registro das terras em nome de Jesus Val, para vocês poderem usar também. Excelente. Legal, Isabelle. Obrigado. Marco Zero, onde tudo começa.